a visão de longo alcance dos militares foi que garantiu a construção e a existência da Embraer. E esse discurso me incomodava, então, não que eu siga a linha do Karl Popper, mas eu comecei a minha tese pensando em desconstruir essa narrativa de que foi assim. Como historiadora, eu sempre pensei que assim, não é pela vontade de um grupo ou pela vontade de uma pessoa que se constrói a história não é feita pela singularidade. Mas, felizmente, eu vi que eu estava errada e que essa narrativa faz sentido, sim, e toda a minha pesquisa levou a esse resultado. A minha tese tem um título uspiano, é um título imenso, mas começa o título mesmo entre o criar, o copiar e o comprar pronto. O subtítulo é A Reconstrução da Indústria Aeronáutica a partir da criação de instituições de ensino e pesquisa, do ITA e do CTA. Então, o criar, eu considerei todas essas etapas, né? Criar a indústria propriamente. O copiar seria trabalhar sob licença. É muito semelhante ao que o Japão fez ao final da Segunda Guerra Mundial, não é? Comprando licenças de produção. Era o que acontecia na indústria aeronáutica brasileira na primeira metade do século. E aqui cabe um parêntese, que muita gente acha que a indústria aeronáutica brasileira começou com a Embraer. E não. Na primeira metade do século, o Brasil teve pelo menos 6 indústrias aeronáuticas que faliram na época da Segunda Guerra Mundial. A Embraer foi criada depois. Então, o copiar implica nisso, no produzir sob licença. Então, é copiar uma indústria que já existe. E o comprar pronto é comprar um produto que já existe no mercado. O grande problema do comprar pronto é que a gente compra um único produto e quando esse produto se gastar, ele acabou. O copiar, ele pode vir com transferência de tecnologia, que não deixa de ser uma coisa que motiva a indústria. E o criar, eu considero que é a melhor opção possível, porque a tecnologia não vai ser nem transferida, ela vai ser criada propriamente. Na minha tese eu coloco, porém, assim, os três verbos eles podem conversar. Uma mesma empresa, ela pode, dependendo do momento, criar, copiar e comprar pronto. O importante é ter massa crítica que permita isso, porque senão até para fazer a compra pode ser feita uma compra errada, se a gente não sabe o que comprar. O professor Richard Smith, ele coloca isso numa palestra que ele faz um dia antes dele apresentar o plano de criação do Centro Técnico de Aeronáutica na sede do Ministério da Educação no Rio de Janeiro. E ele diz isso, que ao final da Segunda Guerra Mundial o Brasil corria um grande risco. Os aviões, ele diz, estavam a preço de banana. Evidentemente que não era a preço de banana, mas os aviões estavam baratos no mercado. E o Brasil corria o risco de comprar esses aviões e depois ficar sem nada. Felizmente, e aí volta lá aquela questão inicial de que a visão de longo alcance dos militares foi responsável pela indústria brasileira, de fato, a visão do grupo ligado ao então coronel Casimiro Montenegro Filho foi muito importante. Eles tinham essa visão de longo alcance, eles sabiam que se comprassem as sobras de guerra, logo na década seguinte era possível que o Brasil já tivesse com modelos defasados de aeronave. E a opção pela criação da escola do Instituto de Pesquisa foi que garantiu a criação de uma indústria autóctone, uma indústria que desenvolve a tecnologia aqui. A professora Tânia Rebelo, a professora Cristina e a professora Elizabeth Gonçalves, elas eram chamadas de as três superpoderosas. E por que eu estou falando dessas três professoras? Porque elas são professoras e não professores.
E elas, enquanto estavam aqui no ITA, muitas vezes elas ditavam as regras no departamento de matemática. Elas três, elas eram muito exigentes, muito determinadas, elas impunham, elas sabiam como impor a sua posição dentro do departamento e ao mesmo tempo tinham uma doçura incrível. E um outro professor que eu gostaria de mencionar é um professor que morreu recentemente e na ativa, que é o professor Geik. E o professor Geik era outro alemão de nascimento, com um sotaque carregadíssimo e que os alunos também adoravam. Era um professor que jogava carta com os alunos, que jogava truco, gostava de jogar truco e era conhecido porque usava uma única roupa. Claro que não era uma única roupa, era calça jeans e uma camiseta ou azul ou cinza sempre, e era conhecido por estar em vários lugares ao mesmo tempo. O ITA tem um sistema que é chamado de aconselhamento, que é um sistema onde os professores se tornam tutores dos alunos. E eu quero falar sobre isso porque é muito curioso na minha história individual. Quando eu ingressei no ITA e quando eu comecei a escrever minha tese, que não foi imediatamente, eu achava o sistema de aconselhamento péssimo. Eu achava que não funcionava. E eu achava que o sistema de aconselhamento, ele tinha data, ele era datado, não é? Ele deveria ter acabado há algum tempo. Os professores moravam aqui no campus do CTA e os pais dos alunos não moravam e não moram, a maioria, não é? Até hoje, na cidade de São José dos Campos. Então, há 70 anos, há 60 anos, há 50 anos, fazia sentido o aluno ter um tutor, porque o pai, a mãe, tio, avô estava longe. Qualquer problema que esse aluno tivesse, ele estava sozinho aqui. Fazer uma ligação telefônica não era uma coisa imediata, levava horas, tinha que ir até o prédio da direção, chamar telefonista, ligar para a cidade, marcar horário. Mas a partir do momento que nós temos um aparelho de telefone celular, um smartphone, a gente não só liga, como faz chamada de vídeo com os pais. E eu não via necessidade desse sistema de aconselhamento. Até os ingressantes da turma 12. Os ingressantes da turma 12, alguns, né, claro, não muitos, me escolheram como conselheira, e na turma 14 também vários alunos me escolheram como conselheira, e eram alunos que vinham até a minha sala conversar, falar da vida. E começaram a me chamar para almoçar junto, e a gente começou a desenvolver a nutrir uma amizade muito grande. Foram alunos que confiavam em mim, que vinham me contar seus segredos, que vinham chorar no meu ombro. E um aluno me perguntou: professora, o que a senhora se considera? Professora ou mais pesquisadora? Eu parei e falei nenhuma coisa nem outra. Hoje eu me considero mais conselheira que qualquer outra coisa.